Professor Sérgio no reino da matemática. Reino da matemática. Há muito tempo, no reino da matemática, vivia um povo feliz e em paz, que era governado por um rei muito justo. Nesse reino, as crianças sabiam fazer contas e resolver problemas. Certo dia, em uma sala de aula, o mestre SM e os alunos eram observados por uma pessoa desonesta. Então esse é o segredo? Esse mestre fica desenvolvendo o raciocínio dessas crianças? Até que certo dia a bruxa má lançou uma maldição naquele povo. Vou lançar uma maldição nesse povo. Essas crianças são muito espertas e inteligentes. Cada problema ou conta que elas resolverem, morrerá um velhinho. A bruxa conversando com o rei. Só tira o feitiço se for derrotado num jogo. Os dias foram se passando e as crianças estavam cada vez mais tristes, pois não podiam resolver os problemas e nem jogar, senão morreriam velhinho. Todo o reino estava triste, até que o rei, preocupado, mandou chamar o mestre SM. Mestre, o senhor pode inventar um jogo capaz de demonstrar valores como inteligência e, acima de tudo, que não envolvesse sorte. Só assim eu poderia vencer a bruxa. Naquela noite, uma deusa apareceu em sonho para o mestre e inspirou-lhe na criação de um jogo que poderia ser usado para vencer a bruxa. O mestre SM dormindo. No outro dia, o mestre foi apresentar o jogo ao rei. O mestre passou a ensinar o rei como se jogava o novo jogo. Primeiro mostrou o tabuleiro de xadrez. Majestade, o jogo chama-se xadrez. É um combate simbólico. A guerra desenvolve-se em um tabuleiro de 64 casas. O tabuleiro é dividido por colunas, filas e diagonais. Tem as peças rei, rainha, bispo, cavalo, torre e peão. Majestade, em vossa homenagem, a peça de maior importância do jogo é o rei, e todas as peças têm a missão de protegê-lo. Por ser velhinho e muito frágil, ele anda somente uma casa por vez, na casa vizinha para qualquer lado. Em amarelo é a área de captura do rei, no caso aqui 8 quadradinhos. Importante, um rei não pode encontrar com outro rei, pois o jogo de xadrez é uma guerra e eles são inimigos. Majestade, a rainha ou dama é inspirada na sua filha, que é jovem e viaja por todo o reino. Por isso a rainha do jogo de xadrez é a peça de maior movimento. A rainha se movimenta igual ao rei, para qualquer lado, só que tantas casas forem possíveis. Em rosa é a área de captura da rainha, no caso 27 quadradinhos. É importante dizer que, se tiver uma peça na frente, tá, a rainha não pode pular. Se for uma peça do oponente, ela vai capturar. Ela vai no lugar da peça e captura a peça. Majestade, a torre é igual à torre que fazemos de madeira para tirar suas flechas. Enquanto outros empurram, como nossas torres têm rodinha, para se movimentar, ela não pode ser conduzida em diagonal. Assim, a torre no xadrez só se movimenta em forma de cruz, e nunca na diagonal. Em azul é a área de captura da torre, tá? 14 quadradinhos.
tá? Então esse é o movimento da torre, ó, sempre em forma de cruz, tá? Se tiver uma peça na frente, ela não pode pular, tá? Se for do oponente, ela vai no lugar e captura a peça. Majestade, o cavalo, que é o nosso meio de transporte, no jogo de xadrez, é a única peça que pode pular. O cavalo se movimenta em L, conta-se a casa em que ele está, mais 2 casas para frente, então vira para a direita ou para a esquerda. Tá? Então o que acontece? Você conta 1, 2, ou você vira para a direita ou vira para a esquerda. Tá? Esse é o movimento do cavalo. 1, 2, direita ou esquerda. A área de captura do cavalo, no caso aqui são 8 quadradinhos. Majestade, o bispo representa a igreja. No xadrez temos 2 bispos, eles andam em diagonal, cada um em uma diagonal diferente. O movimento do bispo é pela diagonal, quantas casas for possível. O jogador possui 2 bispos, um movimento pela casa pretas e outro pela casa branca. Esse é o movimento do bispo, em diagonal, quantas casas forem possíveis. A área de captura são 13, porém, se tiver uma peça na frente, ele não pode pular. Se for do oponente, ele vai capturar, ele vai no lugar da peça. Majestade, o peão representa nossos bravos soldados. O peão só se movimenta para frente ao longo de uma coluna, uma casa por vez, a cada jogada. No primeiro movimento, ele pode movimentar uma ou duas casas se quiser. Tá? Esse é o movimento do peão. Só que ele captura em diagonal. Tá? No caso, 2 partes. Então ele captura em diagonal. O movimento dele é para frente e captura em diagonal. Majestade, toda vez que uma peça ameaça o rei, dizemos cheque. Quando esse ataque não tem defesa, dizemos checkmate, o rei morreu. O checkmate é o objetivo do jogo. Quando o rei não tem fuga, ele está encurralado, o jogo chega ao fim. O mestre SM começou a ensinar o rei a jogar. Majestade, no jogo não é obrigado a capturar as peças do adversário. O objetivo do jogo é dar um checkmate para ganhar. Aqui estão as peças do xadrez, tá? A quantidade e o símbolo que representam no jogo. Tá? O rei, após aprender a jogar, foi jogar com a bruxa, para tentar quebrar o encanto. Começar a partida que decidiria o destino daquele povo. O rei ganhou a partida, a maldição se desfez e a alegria voltou no sorriso das crianças. Essa é a posição em que o rei derrotou a bruxa. O rei deu checkmate na bruxa. Então essa posição, o rei, deu checkmate. Qualquer movimento aqui da bruxa, ela será capturada. O rei, cheio de gratidão, prometeu ao mestre qualquer recompensa. O mestre nada queria a princípio, mas diante da insistência do rei, ele pediu um prêmio, uma recompensa em grãos de trigo sobre o tabuleiro de xadrez, sendo 1 grão na primeira, 2 na segunda e assim dobrando a quantidade até chegar à casa número 64. O rei achou pouco e insistiu para que o mestre pedisse um prêmio realmente valioso. O mestre, porém, com ar de zombadeiro, respondeu: basta-me apenas porção de bens terrenos. Diante do aparente desinteresse do mestre, ordenou ao rei que fosse trazido o trigo. Iniciou-se então o processo de distribuição dos grãos. Mas antes mesmo que atingisse a metade, o rei e seus ministros verificaram que todo o trigo do reino não daria para pagar o prêmio. Então, sorrindo, o mestre afirmou que já sabia antecipadamente que não seria possível receber a recompensa. O rei não sabia o que admirar, se a invenção do jogo de xadrez ou a engenhosa pedida. Posteriormente, alguns matemáticos solucionaram o problema e acharam o seguinte número de grãos de trigos: 18 quinquilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551 mil e 615 grãos de trigo. Seria assim: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, até
chegar no final. As crianças voltaram a sorrir. Pensando pela razão da matemática, o jogo de xadrez proporciona uma estruturação do raciocínio, da memória, atenção, autocontrole, paciência, perseverança, no aspecto moral, respeito e honestidade. Uma reescrita da história do xadrez. Agradecer um dos meus ex-diretores, José Luiz, que proporcionou um momento para aprender a jogar o xadrez.